Estamos dando início à nossa segunda semana do mês dedicado à Ana. E eu quero acolher a você que está aqui conosco, rezando neste 8º dia do mês dedicado à Ana. Neste dia, nós teremos como tema uma aliança promulgada no sinal profético do arco-íris. A aliança que ontem nós vimos no 7º dia do mês, que acontece em Noé, é manifestada através de um sinal, um arco-íris. E é neste momento que nós queremos meditar e rezar com este tema, mas também invocar dos céus o auxílio que virá a nós através da intercessão de Ana e Joaquim. Demos início ao nosso momento dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos agora pedir que as luzes do Espírito Santo nos conduzam neste momento. Rezemos juntos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós eu ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, expirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Nós vamos agora tomar a palavra de Deus. Nós vamos rezar com a passagem de Gênesis, capítulo 9, versículos do 9 até o 18. Capítulo 9, versículos do 9 ao 17. Gênesis 9, do 9 ao 17. Leitura do livro do Gênesis. Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que sair da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos. Toda a carne e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, a meditação de hoje eu gostaria de não somente fazer uma meditação exegética, mas também de partir para uma dimensão espiritual, para a gente compreender este sinal visível de Deus, que é o arco-íris, de uma graça invisível que é conferida através da aliança. Nós ontem víamos as consequências dessa aliança de Deus. Um Deus que nos purificando, nos ajuda a viver a aliança, mas sustentada por uma fidelidade que vem do que é essencial.
E é interessante que o que nos sustenta é perceber o que é essencial, ou seja, Deus mesmo. Deus mesmo. E diante dessa percepção, é necessário a gente retirar muitos elementos que vão escondendo, né, a presença de Deus, que vão cobrindo essa presença, e a gente acaba que se apegando a coisas que às vezes não somente nos retira da presença de Deus, mas faz com que a gente se iluda achando que o outro é melhor e acaba aqui esquecendo da aliança. Esse sinal que Deus estabelece, que é um arco-íris nas nuvens, é para não somente lembrar a Noé e aos seus a aliança feita, mas também recordar ao próprio Deus a promessa da continuidade, do para sempre, que jamais ele será movido pelos erros do homem, mas movido pelo seu próprio coração. Porém, tem um elemento muito interessante. O que é o arco-íris? O arco-íris nada mais é do que uma projeção da luz que o sol emana e se reflete sobre espelhos da água, e por isso se projeta, esse arco-íris. Recordemos que as cores que estão presentes no arco-íris, que são as cores primárias, elas são a expressão de tudo aquilo que existe de cor dentro da criação. É como se dissesse assim, naquele reflexo que é a projeção do arco-íris, se contempla tudo aquilo que primariamente o universo tem. Nós poderíamos até dizer de uma maneira simbólica e até quase que poética, na projeção do arco-íris nós contemplamos a manifestação primeira do amor de Deus. Ou seja, o Deus que quando cria o mundo oferece tudo aquilo que essencialmente precisa. E o que é que provoca este reflexo? São justamente os raios do sol. Por que eu estou falando, eu falei no início da minha reflexão, que hoje eu iria pautar na reflexão espiritual e não somente exegética. Até porque não existe uma justificativa literária do porquê que Deus usa o arco-íris. Mas a gente pode fazer uma aplicação espiritual para a gente compreender esse sinal visível que Deus usa. Até como que esse sinal visível, ele também acontece na nossa história. O sol, segundo a literatura que ajudou a compreensão do início do cristianismo e que inclusive sustentava a profecia do Antigo Testamento, afirmava que um novo sol viria do Oriente e que este sol ele serviria para ser um sinal de vida para a humanidade. Esse sol depois é entendido como o próprio Jesus Cristo, do qual se emana toda a força vital para a nova criação. Qual é o sol que hoje, refletindo sobre a criação, projeta a beleza de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Qual é o sol que hoje, refletindo sobre as coisas que são criadas, mesmo diante das fragilidades, ele pode revelar aquilo que há de mais belo, aquilo que está escondido dentro, mas que por causa dos pecados não é possível ser revelado. É o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo tem na sua própria pessoa o poder de extrair a beleza de Deus dentro de nós quando nós deixamos ser movidos por Ele, quando nós deixamos ser atraídos por Ele. Por que o arco-íris, então, espiritualmente falando, ele é um sinal quando é vivido, quando a aliança é vivida? Por que ele é um sinal da manifestação da beleza de Deus em nossas vidas? Porque quando a gente consegue ser fiel a Deus, quando a gente consegue realizar a aliança de Deus, muito embora existam as nossas fragilidades, as nossas atitudes revelam o que há de mais belo de Deus na nossa própria história. É como que se a nossa própria vida fosse a beleza do arco-íris, ou seja, aquilo que de primário existe para que a criação exista, subsista, acaba que acontecendo no nosso testemunho. Para tornar isso muito mais compreensível, quantas das vezes nós convivemos com pessoas que vivem uma relação com Deus mais íntima, que vivem a aliança, que procuram a Deus constantemente, a partir do que é essencial, e a vida dela revela tantas coisas bonitas, que encanta as pessoas.
Quantas das vezes nós não já paramos para contemplar um arco-íris e ficamos encantados com a manifestação da natureza que, de uma forma assim inigualável, consegue expressar também a beleza? Quantas das vezes a gente se depara com pessoas que, conseguindo viver a aliança, encanta a nossa vida a ponto da gente ficar estarrecidos diante de tamanha beleza? O sinal que outrora foi provocado lá naquele momento, quando diante da aliança entre Deus e Noé se estabeleceu, é o mesmo sinal que acontece nas nossas vidas e que pode refugir, expandir, exprimir, na verdade, tamanha beleza de Deus em nossas vidas. E diante desta expressão, nós recordamos não somente a nós, mas a Deus, a beleza que é ser fiel a Ele, a beleza da aliança colocada na nossa vida, a beleza da aliança que nós vivemos a partir da liberdade. Por isso que escutar de Deus, que isso será para que Ele recorde e para que nós recordemos a nossa aliança, a cada vez que as nossas atitudes refletem a aliança que nós estamos vivendo, consequentemente a beleza de Deus, nós estamos permitindo que a humanidade recorde a aliança que Deus fez com a humanidade. Nós estamos sendo expressão visível desse gesto bonito de Deus com a humanidade. Por isso que o nosso tema fala de que é um sinal profético. A maior profecia, a mais autêntica profecia na humanidade, não são as falas ditas de coisas que poderão acontecer, mas são os testemunhos vividos na coerência da vida que atraem muito mais do que qualquer discurso. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, quantas profecias têm nascido? Quantas realidades estão vindo aí ao nosso encontro e A ou B, pessoa A ou B vai dizendo, não, é a profecia, está lá em capítulo tal da Bíblia, ou isso está acontecendo porque Jesus está voltando. Mas a verdadeira profecia é uma vida coerente com a aliança. O que move o nosso coração para dizer, nós precisamos estar perto de Deus, não são os sinais de desastres que acontecem ao nosso redor, mas é uma experiência vivida com Deus que provoca no coração do outro a certeza de que devemos permanecer na aliança. A gente não precisa voltar para Deus porque o mundo vai ser destruído. A gente precisa voltar para Deus porque Ele fez aliança conosco. Quando a gente compreende que a nossa motivação é a aliança, a gente deixa de se desesperar porque pecou, a gente deixa de se desesperar porque não aguenta a fidelidade, porque somos frágeis, a gente deixa de se desesperar porque o nosso coração só tem uma coisa, o desejo de voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Deus nos fez, minha gente, não foi para que a gente tivesse medo do fim dos tempos, foi para que a gente percebesse que distante dele seria muito ruim viver. Porque diante da sua presença, a nossa vida cintila a beleza de Deus, da mesma forma que um arco-íris cintila a beleza da criação de Deus. O que é que isso tem a ver com Ana e Joaquim? Quando nós vemos o testemunho de Ana e Joaquim no mundo, nós nem precisamos dos relatos, conforme eu dizia dias atrás, porque a simplicidade da vida vivida na presença de Deus já cintila tamanha beleza de Deus que isso já é o suficiente. Assim como o arco-íris não tem nada mais do que todas as cores primárias, quando a gente olha para Ana e Joaquim, a gente vê que não precisa nada mais do que aquilo que é secundário e primário na relação de Deus, estar diante da sua presença. Quando olhamos para o testemunho de Ana e Joaquim, nós vemos tanta beleza que a gente se depara e diz assim, não existe lugar melhor para viver do que de fato na presença de Deus. Então, diante do sinal profético de Deus para com a humanidade, que é o arco-íris, que foi o arco-íris, peçamos a Deus a graça de que, pela intercessão de Ana e Joaquim, nós compreendamos os verdadeiros sinais proféticos que devem existir hoje na humanidade. Não são eventos da natureza, não são forças sobrenaturais, não é nada de estranho acontecendo à naturalidade do mundo, mas significa
a ação misericordiosa de Deus na nossa vida que nos conduz a uma vida de coerência com a aliança que Ele fez. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos e irmãs. O sinal profético que o mundo precisa hoje é a beleza da nossa vida vivida na presença de Deus. Aí sim, nós teremos cores, vida, autenticidade que poderá encantar o mundo. Portanto, neste 8º dia do mês dedicado a Ana e Joaquim, vamos pedir que, da mesma forma como o testemunho deles encantam gerações e gerações, o nosso testemunho, pela experiência profunda com Deus, também possa encantar gerações e gerações. Nós não queremos coisas sobrenaturais, nós só queremos uma coisa: reconhecer o lugar da presença de Deus, porque é ali que a beleza de Deus acontece. Então, pedindo esta graça, pedindo aquela graça particular que você tem rezado tanto, que você tem implorado tanto neste mês de Santana, vamos dizer juntos a saudação a Santana e São Joaquim. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazer paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a escritura nos levais ao céu. Ó Santana nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazer paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos, em dia e de noite, os ensinamentos que destes a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazer paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Voltando com fé ao coração de Ana e Joaquim, vamos rezar ao coração de Deus por estas súplicas que nós estamos fazendo, dizendo juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E fechando este processo, esses pedidos, este momento de saudação, vamos rezar agora juntos a oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco este 8º dia do mês dedicado a Santana. Como eu sempre tenho feito, falar todos os dias, podem compartilhar o vídeo, enviar para as pessoas, convidar. Padre, mas ele não começou a rezar, não tem problema. Começa de hoje, do 8º dia, acompanha conosco e faz força a esta família que agora está reunida durante este período para rezar a salvação do povo de Deus sob o olhar do coração de Ana e Joaquim e poder usufruir das graças que Deus tem para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Ana e Joaquim e de Maria Imaculada,
a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Ana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.